Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. Amém. Antes de entrar no assunto, o tema que o pastor me deu, e quando ele falou do tema, eu disse: olha, pastor, é muito forte. Mas Deus é aquele que dá graça. Agora eu faço as minhas palavras como um certo historiador de um capitão de um navio, e tinha um tripulante que era crente, e o nome dele era Pronto. E todas as vezes que o comandante chamava ele sempre dizia que estava pronto. E houve uma tempestade no mar, e o capitão viu que tudo estava perdido. Aí lembrou-se do irmão: vamos chamar o Pronto. E quando o Pronto chegou, ele começou cantando e dizendo: eu preciso de Jesus aqui agora. E quando ele começou a cantar, eu preciso de Jesus aqui agora, o vento parou e o mar se aquietou, e tudo houve bonança. Eu preciso de Jesus aqui agora, para falar a sua palavra como ela é. Glória a Deus. Mas voltando um pouquinho, quando eu vi o nosso pastor falando que há anos atrás, alguém para entrar no culto de oração, no culto de Santa Ceia, tinha que apresentar o cartão de membro. Eu lembro-me, uma certa ocasião, lá em Recife, eu cheguei para o culto de ceia e esqueci o meu cartão. E o porteiro era muito conhecido, foi a pessoa que começou a dar fundamento da igreja, construindo. E ele disse que eu não ia entrar. E eu obedeci. E quando eu passei um pouquinho, quem chegou? O pastor. E o pastor disse: Livramento não vai entrar. O poder disse: não, ele esqueceu o cartão de membro. Ele disse: não, mas esse aqui eu autorizo, ele vai entrar junto comigo. E era assim, meus queridos irmãos. As coisas eram assim. E quando eu vi, nós conseguimos cantar o primeiro hino, eu lembrei no ano de 64, quando eu estava na fila para o tanto batismal. Eu era o terceiro da fila. Quando cantava esse hino, no ano de 64. Mas Jesus é bom, meus queridos irmãos, Ele tem nos ajudado. Mas, meus queridos irmãos, quando nós nos deparamos com esta carta aos Romanos, ou epístola, tanto faz uma versão como a outra, como aqui é um culto de ensinamento, eu vou falar calmamente e explicando para os irmãos. Para quem não entende, pregar é uma coisa, ensinar é outra coisa, totalmente diferente. O ensinador não pode dar aquele que está pulando, batendo o pé, correndo, não. Ele tem que ter calma, tem que ter tolerância para falar para que vocês aí que estão atrás entendam o ensinamento da palavra de Deus. E quando os irmãos começaram a cada um trazer uma mensagem dentro desse texto ou desta epístola ou desta carta aos Romanos, meus queridos irmãos, então é uma carta emblemática que Paulo aqui ele trata de vários assuntos. Não é como as outras cartas. Não, meus queridos irmãos, ele trata de vários assuntos. E nesse assunto que irei falar com a graça do Espírito Santo, ele está falando, Paulo, sobre a divergência entre judeu e grego, ou entre judeu e romano. E nós vemos que quando nós olhamos para aquele que não tem o conhecimento, quando está escrito Romanos, aí vem Coríntios, aí pensa que Romanos foi a primeira carta ou a primeira epístola
que foi escrita. Isso eu estou falando para aqueles que não têm o conhecimento ainda. Mas não, meus queridos irmãos, porque a Bíblia Sagrada não foi escrita em ordem cronológica. Que ordem cronológica? É um livro após o outro. Não, mas escreveu está em primeiro, mas lá no meio foi escrito outro. E para vocês que não sabem, para quem sabe vai ficar lembrado, a primeira carta que Paulo escreveu, ou a primeira epístola, foi aos Gálatas. Para quem não conhece, pense que foi romano. Ele escreveu a carta de Gálatas no ano de 49 depois de Cristo. Foi a primeira carta. E qual foi a segunda? Será que foi Romanos? Não. Foi 1 Tessalonicenses, no ano de, aqui nós vemos, no ano de 51. E qual foi a terceira? A terceira foi Coríntios. Qual foi o ano? Coríntios ele escreveu no ano de 55. Agora veio Romano, no ano de 57. A carta de Romano, a epístola de Romano está em 4º lugar. Como é culto de ensinamento, mas o culto de pregação eu não ia falar isso. Mas quando é o culto de ensinamento, ela está em 4º lugar. Então por isso que a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. E aqui nós vimos que quando ele começa a tratar de vários assuntos, aí neste versículo do capítulo 3, versículo de número 9, vai antes de entrar no assunto, quando o pastor ele me falou do pecado da cabeça ao pé, o assunto que ele me falou assim, aqui, e eu pedi, meu Deus do céu, como é que eu vou interpretar este assunto do pecado da cabeça ao pé? Aí eu comecei imaginando, meus queridos irmãos, lá no livro de Êxodo, quem lê a Bíblia entende, quando Moisés determinou para o povo de Israel preparar a Páscoa, então o cordeiro que iria ser sacrificado, então o povo tinha que comer a cabeça e também os pés. Então a cabeça simboliza a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo, ele não peca. Os pés simbolizam as pisadas de Cristo, e quem acompanha as pisadas de Cristo também não peca, porque o tema é pecado nesta noite. Então nós vemos a Bíblia Sagrada, e Paulo, quando ele começou aqui, dizendo, porque somos mais excelentes, aí tem uma vírgula, uma interrogação, quer dizer, de maneira nenhuma, pois já tende demonstrado que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. E quando nós vamos lendo este versículo, então nós vamos ver que Paulo vai falar sobre o pecado, vai falar sobre a justiça, e o tema deste livro, meus queridos irmãos, ele é a justiça de Deus. O tema das cartas aos Romanos é a justiça de Deus. E quando ele falou, porque havia uma divergência entre judeu, que eu já falei, e grego, e Paulo, como ele tinha duas personalidades, tanto Paulo, ele era judeu, como ele era romano. Agora, como pode acontecer isso? Porque a mãe dele era de uma nacionalidade e o pai era de outra, por isso que ele tinha, porque em uma das
chegou, meus queridos irmãos, perante o Sinédrio, ele disse: não pode acusar o romano antes que escute ele, meus queridos irmãos. Então ficaram pasmados, porque não sabia que Paulo era romano que estava lhe acusando. Então, meus queridos irmãos, vejamos a palavra de Deus. E Paulo, para não defender um lado nem o outro, ele usou a lei. Pela lei mosaica, não apagava pecado. A lei mosaica apontava para o pecado. Mas veio Jesus Cristo, nascido de mulher, para perdoar pecado. Este sim, meus queridos irmãos, por isso que nós vimos aqui, lemos. Então havia essa divergência entre judeu e grego. E Paulo usou o termo da lei judaica, que não apagava pecado. Todo ser humano estava debaixo do pecado e da condenação eterna. Essa era o ensinamento de Paulo para acabar com aquela divergência entre judeu e grego. E nos dias atuais, pastor, não é diferente. Há também a divergência, um querendo ser melhor do que ele. O judeu dizia: eu sou da promessa de Abraão. O gentio dizia: não, mas eu também fui enxertado na oliveira verdadeira que é Cristo. Lá no livro de Isaías, no capítulo 55 e o versículo 5, Isaías profetizando diz: há uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti o Santo de Israel. E essa nação era o gentio, que não conhecia Deus, mas Deus veio unir. Já estava profetizado a palavra de Deus e se cumpriu, porque quando Deus fala, ele cumpre com a sua palavra. E o que é o pecado? Pecado é você errar o alvo. Então nós vemos que sempre, antes do ser humano ele cair no pecado, Deus avisa. E nós encontramos, meus queridos irmãos, no livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 7, Deus falando com Caim. Caim, quando ofereceu o sacrifício a Deus, Deus não recebeu, ele recebeu o de Abel. E Caim ficou furioso com aquilo. A Bíblia diz que o semblante dele mudou. E Deus falou para ele, disse: olha, Caim, por que mudou o teu semblante? Olha, Caim, o pecado jaze à tua porta. Quer dizer, toma cuidado para você não cometer o pecado que você pensou de fazer. Mas Caim não ouviu o conselho de Deus. Ele pegou matando o seu irmão carnal. Meus queridos irmãos, e às vezes tem crente na igreja, infelizmente, que mata o outro espiritualmente, pastor. Caim matou materialmente falando, por inveja, pelaquilo que Deus não recebeu, porque ele estava querendo aparecer. Mas Abel não. Abel fez o seu sacrifício de todo o seu coração, e Deus o recebeu. E como pode entender um e outro? Porque, meus queridos irmãos, naquela época, quando oferecia o sacrifício, se a fumaça, quando queimava o holocausto, ela subisse, Deus estava recebendo. E quando a fumaça espalhava, Deus não estava recebendo. Por isso que Caim tinha conhecimento e viu que o sacrifício dele Deus não recebeu, porque não subiu a fumaça. E quantas pessoas o
sacrifício dela não está subindo. É verdade, pastor, porque não está corretamente com a Bíblia. Nós vimos também outro que começou, que fez um grande pecado. Na Bíblia Sagrada, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, os 2 filhos de Eli. E a Bíblia fala que o pecado foi grande que ele cometeu. Por quê? Não era permitido ele fazer aquilo, ele colocar o galpo na panela ou no caldeirão. A Bíblia fala várias formas e comer do sacrifício, mas ele não obedeceu a voz de Deus e ele cometeu um grande pecado, e a Bíblia fala, e por isso eles morreram fisicamente. Por quê? Porque fizeram aquilo que não era permitido para ele fazer. Meus queridos, não vamos ter cuidado, porque sempre o pecado, quando vem, sempre o ser humano é avisado. O Espírito Santo avisa ao crente: toma cuidado. Quando eu falo essa palavra, tome cuidado. Eu já falei aqui algumas vezes, no ano de 57, quando eu me converti ao Senhor Jesus. A mulher, a irmã, a dona daquela casa, que tinha um culto ali à noite, ela falou essa palavra. Quando eu me levantei, que naquela época todos se convertiam, pastor, dobrava o seu joelho para que a igreja orasse. E quando eu me levantei, ela põe a mão no meu ombro e disse: agora tome cuidado. No ano de 57, e até hoje, esse cuidado permanece dentro de mim, meus queridos irmãos. É com esse cuidado que até aqui tem me ajudado ao Senhor. E nós vemos que ele não obedeceu. Nós vemos também outro, meus queridos irmãos, Davi, no Salmo de número 51, versículo de 1 por diante. Quando ele cometeu aquele pecado, mas antes ele foi avisado quem era aquela mulher. Quando ele perguntou, aí disse: essa mulher, mulher de Urias. Ele sabia que aquela mulher tinha dono, tinha marido, mas ele cometeu pecado, meus queridos irmãos, porque a palavra de Deus está falando aqui sobre o pecado, e eu estou mostrando na Bíblia. Mas só tem uma coisa: que Davi tinha um coração arrependido. E quando ele percebeu, quando foi avisado por Natan que a presença do Espírito Santo tinha saído da sua vida, e ele clamou a Deus: torna-me, me dá alegria de viver, não retira de mim o teu Santo Espírito, porque quando o ser humano ele cai no pecado, o Espírito Santo se afasta dele, porque antes tem avisado. E ele não entende, mas o Espírito Santo avisa para você não cair no pecado. Então o salmista que escreveu o Salmo de número 119 e o versículo de número 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não foi Davi que escreveu, mas outros que escreveu, ele falou essa palavra. Então a palavra de Deus deve ser guardada no coração do crente, na mente, para que ele não caia no pecado, porque o pecado, meus queridos irmãos, o escritor aos Hebreus, ele diz que antes de vir o pecado, aí veio o embaraço. Veio o embaraço. A Bíblia diz ao escritor aos Hebreus, meus queridos irmãos, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha como é traiçoeiro o pecado, mas antes do pecado vem o embaraço. Aí Davi estava olhando para onde deveria olhar, aí veio o embaraço. Depois do
embaraço vem o pecado, meus queridos irmãos. Vamos ter cuidado com a nossa vida espiritual, porque Deus, Ele é santo e só entra no céu o santo, remido e lavado no sangue do Cordeiro. Não é de qualquer maneira, não é você ter uma credencial, não é você ter um cargo, disso ou daquilo na igreja. Isso não leva você ao céu, não. Quem leva você ao céu é um crente arrependido de coração. Dizer: Deus, eu sou um pecador, mas tu és o Salvador. É a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não ser consumidos. Então, fugindo do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que está proposta. Não é correr apressadamente, é com paciência. O crente tem que ter paciência de Deus na sua vida, para de passo a passo entrar no reino da imortalidade. Vamos ter cuidado com o pecado. E falando mais um pouco sobre o pecado, aí nós vemos no livro do apóstolo João, capítulo 1 e o versículo 29. Aí João viu a Jesus e ele apontou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, Paulo falando sobre o pecado, e pela lei nenhum ser humano se salvaria ou era justificado do pecado, mas veio Jesus Cristo. João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não apagava pecado, ele não encobria pecado, mas ele tirava o pecado, meus queridos irmãos. Quando encobre, mas o certo dia descoberto. Quando apaga, fica mancha. Mas quando é limpo pelo sangue de Jesus, não fica mancha no coração, na mente do crente. Ele permanece firme, esperando o arrebatamento da igreja. E quem cai no pecado pode até Jesus vir e ele ficar, porque ele está no pecado. E tem um hino que diz: no céu não entra pecado. E não entra mesmo não, meus queridos. Lá não é lugar de pecado, é de santidade. Santidade convém ao Senhor. Então devemos sempre nós se preparar, de passo a passo, vamos caminhando na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E nós encontramos também, meus queridos, no livro dos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 26. Então nós vemos aquele que peca voluntariamente e tem esse pecado. Tem, meu filho. Se o escritor de Hebreus escreveu que tem, você que tiver a sua Bíblia pode cumprir aí. E o escritor diz: para esse não tem sacrifício para os tais que peca voluntariamente. Ele sabe que é pecado e comete o pecado. Ah, mas Jesus me perdoa. E quando com 6 meses que sai da disciplina, comete pecado novamente. Aí volta para a disciplina. Quando é com ano, pega de novo. Mas a Bíblia diz que esse pecado chama-se voluntariamente. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, Salomão escreveu, alcançará a misericórdia de Deus. Confessar que é dos seus pecados. Confessar o pecado e deixar. Tem crente que pensa que tempo encobre pecado, mas tempo não encobre pecado. Ah, mas eu pequei faz
ocasião, há muitos anos atrás, eu estava no culto de Santa Ceia, lá em Recife. E tinha um diácono, muito conhecido da igreja. E quando ele foi passar a bandeja com o Carlos, naquela época, voltando um pouco atrás, nem bandeja não tinha, era um Carlos bem grande. Não sei se o pastor conheceu, se aqui em Guarulhos teve, lá e esse. Olha, muito tempo em Guarulhos. Então, quando ele pegou naquele Carlos que era feito uma taça grande, Deus bradou e falou para ele: se ele não se arrependesse do pecado dele, seria a última oportunidade que ele estava tendo. E ele passou para o outro. Quando ele deu o culto, ele chamou o presbítero, que naquela época era pouco pastor, há 50 anos atrás, era pouco. Quem que estava a ser era presbítero, meus queridos irmãos. Aí chamou na secretaria e confessou 20 anos que ele tinha vindo em São Paulo, tinha cometido um pecado de adultério, que estava lá na igreja, seguindo Santa Ceia, pensou que o tempo tinha pagado, mas para Deus estava esperando o tempo certo para falar com ele. Graças a Deus que ele confessou, se arrependeu, e depois de alguns anos Deus o levou, meus queridos irmãos. Mas tem igreja que é assim, que pega pastor e pensa que tempo apaga pecado, mas não está enganado. Mas a Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Você é livre do pecado se entregar a tua vida para Jesus. Não é como aquele, tem crente, pastor, que é frequentador de igreja, não é adorador. Tem crente que tem crente que tem, mas sem nenhum compromisso, chega na igreja, começa a tirar selfie, vem como adorador, não vem como frequentador de culto, fica conversando o tempo todo, se levanta para ir lá no banheiro, estando, não sei o que tem. Porque eu estou nessa idade, dificilmente, quando eu me levanto e saio aqui, não é banheiro não. Quando eu saio aqui, eu vou na secretaria, venho trocar moeda de R$1. Por isso que eu me levanto e saio, meus queridos irmãos. Mas tem crente que é assim, que é uma bebida de água, dentro da igreja, fora da igreja. Que é isso, meus queridos irmãos? Vocês não têm casa não? Eu fico tudo todinho aqui, sem precisar de uma água. Quando nós falamos, tudo bem, né? Às vezes a garganta seca, né, Aldo? Algo que me diga, né? Aí nós tomamos um pouquinho de água. E a Bíblia Sagrada, vamos à frente. Eu estou ligado no céu, estou ligado também no relógio. Não pense que eu estou ligado. Eu sou assim, estou ligado no céu, ligado também na terra. Ao mesmo tempo que nós vamos dando continuidade sobre o pecado. Vamos ter cuidado com o pecado, que ele é traiçoeiro, meus queridos irmãos. Você livre de Sansão, Sansão brincou com o pecado. Me amarra com corrente, amarrava a corrente e ele quebrava. Me amarra com corda, amarrava com corrente. Tem crente às vezes brincando com o pecado. Mas eu sou crente, aquilo não vai me atingir não. Toma cuidado, não brinque com o pecado, porque o pecado é traiçoeiro. Ele pode te pegar, meus queridos irmãos. Eu lembro-me de uma certa pessoa lá no São Luís. Lá no São Luís, quando eu tive a primeira vez lá. E ele se prontificava de tão santo. Era aqueles que estavam murro pela parede, estavam murro em pano. E ele, certamente, disse que o lugar dele era no púlpito, não era na porta, não. Você sabe o que aconteceu? E ele chegou na empresa que ele trabalhava, falou para os amigos dele que ele ia evangelizar no prostíbulo e não ia se contaminar. Ia mostrar para os amigos dele. Os amigos levaram ele: eu quero ver se você é crente meu. Ele foi e ficou lá, porque brincou com o pecado e nunca mais se levantou.
Jesus Cristo. E João apontou, como eu já falei, no livro de João, capítulo 1, versículo, meus queridos irmãos. João capítulo 1, versículo 29. Eis aí o Cordeiro de Deus. Esse tira o pecado do mundo. Quando você dá lugar para Ele, se entrega em todo o coração para Ele, Ele vai tirar o pecado. E nós vemos mais abaixo. Eu já comecei em Gênesis. Eu vou finalizar falando sobre o pecado no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 15. João, em sua revelação, ele ouviu de Deus. Ele disse: ficará de fora, não vai entrar os idólatras, os feiticeiros, os homicidas, e o que ama e comete a mentira. Mentira é pecado? É pecado. Tem crente que pensa que mentir não é pecado, não. Se fica fora do céu, é pecado sim. Pastor que dirige a igreja há muitos anos, há muito tempo, ainda está na evidência. Crente não é disciplinado por mentir. Mas se nós vemos na Bíblia, mentir é pecado. É pecado. Fica de fora, meus queridos irmãos. É a Bíblia. Não é eu querendo inventar. Não é eu querer apontar pecado de ninguém, não. É a Bíblia que diz: fica de fora. É Deus, aleluia. Os idólatras, os homicidas, os adúlteros, e o que ama e comete a mentira. Tem crente que pensa que a mentira é santa. Não existe mentira santa. A Bíblia diz que a mentira é filha do diabo, que o diabo é o pai da mentira. Então vamos ter cuidado, crente. Toma cuidado com a tua mente, para que Satanás não introduza o pecado na tua mente. Muitas vezes vem pelos olhos e desce para o coração e fica maquinando na mente, e depois gera o pecado. Por isso que o escritor aos Hebreus disse: deixando o embaraço, e depois do embaraço vem o pecado, que tão de perto rodeia, impedindo a carreira para mim e para você que está proposta. É o embaraço do pecado. Parece que o embaraço não tem nada a ver com o pecado. Não, mas o embaraço é só um alerta avisando para você: toma cuidado, que depois do embaraço vem o pecado, depois do pecado vem a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, quando, ao decorrer da leitura, a Bíblia, Paulo falando aos Romanos, não há um justo sequer. Aí você vai ler: oh, eu li na Bíblia, Deus disse que Noé era justo. Mateus escreveu que José era justo. O salmista escreveu que o justo florescerá como a palmeira. Mas eu quero te afirmar, Paulo aqui está falando sobre a lei, aquele que justificava pela lei. É pela lei, meus queridos irmãos. Não vamos pegar um texto isolado e querer se aproveitar e dizer que a Bíblia tem contradição de uma palavra com a outra. Não, é só você interpretar o que o texto quer falar. O ensinamento da palavra é bom, por isso, às vezes, a tua mente você não entende, mas aqui, pela graça de Deus e ajuda do Espírito Santo, eu quero te falar que nós temos que separar. Paulo aqui está falando tudo quando Paulo, ele falou aqui nesse texto, e o contexto foi sobre a lei mosaica, e ninguém se justificava, e ninguém era justo pela lei. O judeu queria ser justo, os romanos também. Então havia aquela emergência, como eu já falei algumas vezes,
E no meio do povo de Deus, nos dias atuais, não é diferente. Eu faço trabalho melhor do que está falando, tá? Mas, meus queridos irmãos, Paulo, em certa ocasião, ele falou, quando estava uma divergência tão grande, ele disse: quem é Paulo e quem é Apolo? Quem é Paulo e quem é Apolo? Mas todos são ministros de Deus, porque Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Foi Deus quem deu o crescimento, debaixo da graça dele. Mas se aquele que entra nessa confusão, ele vai entrando, vai se embaraçando e entra no caminho do pecado. E vamos ter cuidado. E a justificação é somente pelo sangue de Jesus. Aleluia. E Jesus veio purificar. Quando Deus olhou do céu à terra, não tinha um justo sequer. Aí enviou o seu Filho Jesus Cristo, porque pela lei ninguém ia se salvar. Aí veio Jesus Cristo. Aí me lembro-me, quando Deus, ele falou com o profeta Jeremias, no capítulo de número 5, versículo 1 por diante, ele disse para Jeremias: ó Jeremias, dai volta às ruas de Jerusalém, procure um homem que pratique a verdade e busque a justiça, e eu lhe perdoarei. Mas Jeremias não encontrou este homem, porque todos estavam debaixo do pecado e da condenação eterna. Meus queridos irmãos, eu trouxe somente um pedacinho de papel com uma poucas anotações, porque eu não sou de escrever muito. Se eu escrever um pergaminho, eu vou me perder, pastor. Eu gosto mais de falar, memorizar, ler uma vez, 2, 5, 10, 15, né? Quando eu era mais novo, eu memorizava muitos versículos, muito texto da Bíblia. Mas passou nos 70, né? A minha lá e diminuiu um pouco, mas graças a Deus, que a minha memória, até o dia de hoje, ela está perfeita para falar a palavra de Deus. Eu não sou contra quem escreve o pergaminho, como o nosso amigo aqui, para me lembrar, a primeira escola dominical que eu era foi na água. Ele escreveu o pergaminho muito. Mas vamos, meus queridos, dentro da palavra. E aqui, o salmista, quando ele falou que o justo florescerá como a palmeira e o cedro no Líbano. Então nós vemos aqui, ele está falando da robustez do crente que é firmado em Jesus Cristo. Na época era Deus quando ele falou que era firmado na palavra, que não estava vacilando para o pecado. Então era justificado, ele era justo o nosso Deus, meus queridos irmãos, através de Jesus Cristo, que vinha morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Então, sobre a justificação, nós vemos também em Tito, capítulo 3, versículo 7. Paulo advertindo a Tito, quando estava pastoreando a igreja na ilha de Creta. Quando eu vi esse texto, há uns 40 anos atrás, pastor, eu pensei que era uma cidade, e depois eu fui pesquisar, então eu vi que não era uma cidade, Creta era uma ilha, aonde estava Paulo lá, meus queridos irmãos. E Paulo, ele fala para Tito, que estava lá na ilha de Creta, que ele procurasse a palavra e ensinar a justiça de Deus para aquele povo, meus queridos irmãos. Eu estou já finalizando. Então, quando a Bíblia, o texto aqui, ele vai decorrendo,
língua trata enganosamente. Então nós vemos no livro de Tiago, capítulo número 3, versículo 5 e 6. Quem tem a Bíblia, vamos usar a Bíblia agora, já no finalzinho, né? Já no finalzinho, Tiago, capítulo de número 3, versículo 5, mas pode ler, diz do primeiro até o 6. Quem tem a Bíblia, vamos fazer uso da Bíblia. Eu estava somente citando os versículos, nesse pequeno pedacinho de papel que eu fiz a minha anotação para não esquecer. Era a minha versão. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande voz que um pequeno fogo incendeia. A língua também é o fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Veja, isso não é pecado? Falar mal do seu irmão é pecado? Falar mal do seu pastor é pecado? É pecado sim, meus irmãos. Olha, Tiago aqui, ele escreveu dizendo que a língua é um pequeno membro que está no corpo humano e é considerado uma pequena faísca que incendeia um grande poço. Vamos ter cuidado, meu irmão, minha irmã, vamos ter cuidado com a nossa língua. Com ela bendiz e com ela amaldiçoa. Diz a palavra. Vamos ter cuidado, com a língua. Vamos ter cuidado, pastor, com a nossa língua, com o que nós falamos. Temos que ter cuidado para não cair na iniquidade. Iniquidade, ela é pecado. E aqui nessa noite, pela graça de Deus, nós estamos falando do pecado para não se contaminar, não cair no pecado, porque a Bíblia, ela nos orienta, meus queridos irmãos. E Paulo, ela afirmando, toma cuidado, que lá a divergência era grande entre judeus e gregos. E Paulo advertiu. Finalizando, nós vemos que a língua é um pequeno membro, como eu já falei, e Deus foi tão sábio que ele fez para todo ser humano duas cercas, uma superior e a outra inferior. Para que essas duas cercas? É para guardar a língua, é um livro tremendo. E Deus fez duas cercas, uma superior e outra inferior, para guardar esse pequeno membro. Toma cuidado com ele, porque ele é perigoso. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Que continue, eu sei que depois de mim virá outro e será mais eloquente do que eu, porque eu sou um simples analfabeto, mas falo a palavra de Deus. Amém. Tenho procurado, tenho estudado, tenho ouvido falar a palavra como ela é, não contar história. Às vezes nós contamos alguns exemplos, né, pastor? Como o pastor iniciou aqui, alguns exemplos que aconteceram, que muitas pessoas que são novos na fé não alcançaram como era há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, melhor dizendo, meus queridos irmãos. Mas era para o bem-estar do ser humano. Se nós for adotar isso, a coisa fica difícil. Mas é assim mesmo, meus irmãos. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. E até outra oportunidade, se Deus assim permitir. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Manuel, né? Graças a Deus que agora tem celular, né, pastor Manuel? Não preciso passar mais nas gráficas e imprimir aquelas 10, 15 folhas, né? Pelo menos uma coisa eu tenho certeza. Marquei a vida do pastor Manuel, não marquei? Há 15 anos atrás, ele não esqueceu, tá vendo? Aí, ó. E foi ele que me colocou, você.
Não foi, queridão? E foi eu que te aconselhei você ficar aqui. Você não quer ficar aqui. Segura aí, mexeu. Você não quer ficar, né? Glória a Deus. Está vendo, irmão? Aí é o pastor Manuel. É o nosso rabino. Boa fé essa palavra. Amém, queridos? Isso que é legal, irmão. Nós temos amizades para podermos poder brincar com o outro e no momento certo corrigir, né? Isso foi uma verdade mesmo. Ele me convidou na casa dele e me aconselhou. Eu quero te lembrar. Chega. Quando chegou essa pessoa, o velho falou: será que um dia eu vou me sentar numa dessa? Chega. Onde você está? Chega, peraí. Chega. Já deu, acabou. Já deu, não já, Franciel? Acabou, obrigado, camarada. Amém, irmãos? Irmãos, amanhã é quarta-feira, amém? Às 20 horas nós temos aqui oração com o tema Orar sem cessar, amém? Amanhã não vou estar aqui porque a minha esposa vai estar no São Luís ministrando a palavra, amém? Então eu estarei ali. Mas na outra quarta-feira, permitindo o Senhor, estaremos aqui orando, amém? Na próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã, consagração com toda a igreja. E às 19h30, o culto da vitória com a direção das nossas irmãs do círculo de oração, amém? E comunicando à igreja, querida, é um culto com a direção das irmãs, mas é um culto com toda a igreja, amém? Façamos um pouco de força para estarmos aqui, amém? Eu sei que o dia é corrido, e agora que eu estou sem carro, eu sei que o dia fica muito mais corrido, mas nós precisamos vencer, né? Vencer o cansaço, deixar o conforto de casa e virmos para a casa do Senhor ser edificado através da sua palavra, como nós fomos hoje, através da vida do nosso pastor Manuel, amém? Sexta-feira, às 8 horas da manhã, consagração com toda a igreja, amém? Sábado, dia 22 do 10 às 14 horas, nós temos o quê? Congresso com as nossas crianças, amém, queridos? Eu creio que já está tudo no esquema, não está, irmã Ilana? No esquema não, está tudo certo. Está tudo certo. Obrigado, Franciel. Culto de ensino, você viu, né, irmão? Está tudo no esquema, não? Está tudo certo. Pega essa daí, fariseu, né, Franciel? Amém? Uma coisa é certa, irmão, nós vamos sair crente. Às 19 horas, irmãos, nós vamos ter o simpósio de missões regional na nossa igreja do São João, amém? E no domingo às 8 horas da manhã, consagração para toda a igreja, às 9 horas, escola bíblica dominical. Talvez tenha algum jovem acompanhando a gente aqui pela live, amém, querido? No domingo nós contamos com vocês aqui na EBD, amém? Nós vamos ter o professor Sim. Amém? Às 10h30, ensaio com a nossa mocidade a Rocha Eterna. E às 18h30, o nosso culto de adoração ao Senhor, culto denominado culto da família, amém? Eventos futuros, dia 24 de 10, reuniões regionais da Abadiguar, 26 do 10, jejum da Regional 4, e dia 28 e 29, Congresso Geral da Abadiguar, amém? O senhor tem o tema aí da próxima terça-feira, querido? Próxima terça-feira? Porque o pastor Manuel foi falar do meu papel, eu fiquei envergonhado de deixar em casa. Aqui, ó. Dia 25. Na próxima terça-feira, amém, querido? Dando continuidade, vai ser o nosso diácono, nosso irmão Aldo, que estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações, que ele vai falar do capítulo 3, versículo 21 ao 24, a manifestação da justiça de Deus, amém? Estaremos todos aqui em nome de Jesus, amém? Aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, amém? Vamos nos colocar de pé, queridos, amém? Esqueci algum recado? Creio que não, né? Os que estavam impressos aqui, eu falei, amém? Vamos fazer uma oração assim, e aí retornamos ao nosso pastor, amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, pastor Manuel, amém? Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, a vida de cada irmã,
a vida de cada jovem, a vida daqueles que estão juntamente conosco através do canal dessa igreja, a Cidade Combico Oficial, a vida do nosso pastor ali do Parque São Luís, pastor Clércio, que está ali representando o nosso pastor, amém? E como ele não fez nada hoje, né, querido? Vem aqui orar, pastor Clércio. Glória a Deus, aleluia. Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos assim, soberano Deus. Sim, Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo Senhor. Damos graças. Ao qual te damos de período de estar meditando na tua palavra, Senhor, estamos ainda aqui alimentados, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor, ao qual somos torcendo aqui na noite de hoje, para mais uma noite de aprendizado, Senhor. E Senhor, nessa oração te peço, Senhor, que da mesma maneira que o Senhor nos trouxe segurança, cada irmão, cada irmã, leve para os seus lares, segurança, livrando de tudo que é mal, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A mensagem hoje nos leva a encerrar cantando assim: no céu não entra pecado, fadiga, na tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus ele sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, gloriado de grande esplendor. Aleluia. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que fortalece. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.